Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem, que tenham um excelente dia, que estejam em casa cuidando da saúde de vocês. Esse momento é muito importante. Eu tenho certeza que vocês têm consciência do momento que estamos vivendo, muito complicado, muito difícil, e por esse motivo nós vamos continuar estudando de casa. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 de língua portuguesa. Gêneros textuais do sistema publicitário. Você pode estar pensando assim, mas por que nós vamos falar sobre os gêneros textuais? Quando você for fazer os exercícios desse capítulo 10, você vai perceber que são questões recorrentes do Enem. Quando você domina as características desses gêneros textuais, quando você entende o objetivo de cada um deles, é lógico que vai ficar muito mais fácil interpretar essas questões. Bom, o sistema publicitário tem o objetivo de convencer alguém, buscando vender um produto ou, em termos figurados, uma ideia. É uma intenção persuasiva. São diversos os gêneros que compõem o sistema publicitário de comunicação. A nossa apostila vai abordar alguns deles, mas existem outros, né? A apostila vai falar dos cartazes, das placas, dos anúncios, entre outros. Bom, algumas estratégias serão usadas nesse sistema publicitário. Uma delas é a persuasão, que é o ato de convencer, seduzir, fascinar, envolver alguém. A publicidade, em muitas situações, é a arte de levar as pessoas a comprar aquilo que não necessitam. E o pior, com dinheiro que nem sempre essas pessoas possuem. Uma outra estratégia é a comoção, né, que é o ato de comover, emocionar, sensibilizar, tocar. Exatamente, apresentar, né, um anúncio, uma propaganda que comova aquela pessoa que esteja assistindo. Intimidação. Isso aí. É um recurso usado também, né? Você vai amedrontar alguém. Nossa, mas isso é um recurso usado? Sim, ele vai intimidar, constranger, amedrontar alguém. Isso é muito comum nas propagandas para se combater o uso do cigarro. Né? São mostradas imagens de pessoas doentes, como o pulmão dessas pessoas pode ficar por causa do fumo excessivo, enfim. A ideia realmente é amedrontar, intimidar a pessoa, e é um recurso que funciona assim. Bom, vamos falar agora de propaganda e publicidade. Nada impede que os termos propaganda e publicidade sejam empregados como sinônimos, mas para alguns estudiosos eles podem indicar diferentes objetivos. A propaganda tem um caráter mais político, podendo assumir características institucionais, governamentais, ou de incentivo à participação das pessoas em projetos sociais, culturais, esportivos. Já a publicidade, ela vai ter o objetivo da divulgação de um produto cujo consumo se deseja incentivar. Mas é muito bom nós lembrarmos que os dois termos propaganda e publicidade se interligam, tá certo? Nós não podemos dizer que estão separados. Não, cada um vai ter um objetivo, uma ideia, mas eles estão interligados sim. Alguns gêneros textuais na publicidade. A nossa apostila vai abordar cada um deles. Eu já falei sobre eles, né, lá no início do nosso vídeo, mas a apostila vai te dar algumas explicações mais detalhadas a respeito de cada um deles, né? São vários, né? As faixas, as placas, os folhetos, os jingles. Esses jingles são aquelas músicas, né? Aquelas pequenas musiquinhas que aparecem em algumas propagandas e algumas, gente. Eu tenho certeza que você vai lembrar aí de alguma que a gente não esquece, aquilo realmente fica na nossa cabeça. A gente sempre vai associar aquela música, aquele jingle àquela propaganda. Publicidade online. Como não falar sobre essa publicidade, né? Nos dias de hoje, onde a internet tem um alcance mundial
E é um lugar privilegiado em que essa propaganda, com certeza, ela vai acontecer a todo vapor e você encontra todos os tipos de propaganda, de publicidade online. Bom, tem uma observação aqui que apareceu na nossa apostila e eu achei muito pertinente. É a propaganda enganosa. E aí, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é aquela capaz de induzir o consumidor a um erro, que pode estar relacionado à falta de informações sobre o preço correto, a qualidade, quantidade, origem de um produto ou características similares de um serviço oferecido. O Código de Defesa do Consumidor também reprime a chamada propaganda abusiva, que é aquela considerada discriminatória por incitar a violência, explorar a superstição ou provocar o medo. Por que a gente vai falar sobre isso? Olha, vocês têm um Enem pela frente, vocês têm vestibulares pela frente, e vocês vão passar por redações que falam e vocês vão ter que falar sobre um texto dissertativo argumentativo. Olha como nós temos que saber sobre tudo, né? Quando se fala de propaganda, quando se fala do Código de Defesa do Consumidor, isso tudo pode fortalecer os seus argumentos. Você não sabe qual é o tema que você vai ter que abordar? Então, esse capítulo ele é muito importante para fortalecer o nosso conhecimento. E aí, quando eu tenho esse conhecimento mais amplo, com certeza, na hora de argumentar, eu não terei problemas. Bom, é um capítulo bem simples, né? Tenho certeza que você vai lembrar que nós já abordamos esses gêneros textuais, tanto em língua portuguesa quanto em redação, mas é sempre importante falar sobre eles. Se você achar necessário, assista a videoaula novamente, leia a sua apostila e responda todos os exercícios do capítulo 10. É um exercício voltado para a interpretação. E ele é muito importante. Qualquer dúvida que você tenha, você já sabe, pode me chamar. A gente tem o WhatsApp, você vai me chamar no privado, temos o nosso plantão de dúvidas, a nossa plataforma, estou à sua disposição, tá certo? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus, estou com muita saudade de todos vocês. Um grande beijo.